Jesus a todos nos abençoe e nos fortaleça em seu amor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35, consta o relato a partir da fala de Jesus a respeito do perdão, quando Pedro perguntou a Jesus: devemos perdoar 7 vezes? E Jesus lhes respondeu: não digo que deveis perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E em seguida Jesus apresenta uma parábola que diz mais ou menos assim, que o rei convocou um servo que lhe devia uma quantia em dinheiro. O servo disse que não tinha como lhe pagar naquele momento. Ele determinou então a prisão, a posse dos bens daquele servo e todas as penas legais. O servo lhe implorou paciência. Implorou paciência e mais um tempo, porque ele haveria de pagar oportunamente. O rei adotou o comportamento de magnanimidade e, naquele instante, liberou o servo para que ele, então, tivesse a oportunidade do tempo oportuno para o pagamento da sua dívida. Usou de misericórdia. Ocorre que o servo, saindo dali, pouco tempo depois encontrou com uma outra pessoa que lhe devia uma quantia em dinheiro. Ele lhe cobrou. Essa pessoa pediu para ele: tenha paciência comigo, eu não posso lhe pagar agora, mas lhe pagarei assim que puder, eu lhe pagarei. Ele não concedeu qualquer tipo de oportunidade. Aplicou as penas legais e o homem foi preso, os seus bens apropriados. E conforme a lei da época, lhe foi estabelecido uma das penas, que é o da venda da esposa. De tal modo que alguém testemunhou esse episódio e, sabendo que o rei havia usado de misericórdia com o servo devedor, foi e delatou ao rei que aquele homem que lhe devia uma quantia e que o rei aplicou-lhe o gesto de magnanimidade, não fez o mesmo com uma outra pessoa, levando todas as consequências penais. O rei, então, adotou o comportamento imediato de aplicar as penas àquele servo e lhe admoestou que ele havia lhe dado a oportunidade, havia lhe perdoado a dívida naquele momento, e ele não fez o mesmo com o outro. Foi por essa razão que Jesus estabeleceu que, na prece dominical, nos ensinou: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Constando esta proposta de Jesus como uma lei moral, uma lei de Deus que deve ser obedecida. De tal modo que, hoje, refletindo à luz do Espiritismo, melhor entendemos, melhor compreendemos a lição de Jesus, constante da parábola. A lição de Jesus foi sempre de amor. E dentre as várias expressões do amor, ele deixou muito bem caracterizado o perdão como sendo uma das excelências do amor. Inclusive, no Livro dos Espíritos, no item de número 886, Allan Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? Os espíritos respondem: benevolência para com todos,
indulgência para com a imperfeição do próximo, perdão das ofensas. Então, segundo os Espíritos, o perdão, na perspectiva de Jesus, constitui uma das expressões da caridade. E a caridade é o próprio amor em ação. De tal modo que nós vamos entender e compreender que Jesus posicionou, dentre as várias expressões possíveis de amor, o perdão como sendo um dos elementos vivos, um dos componentes basilares de toda a expressão de amor. E estabeleceu Jesus que tudo aquilo que pedimos a Deus, devemos nós cumprir em relação ao próximo. Essa proposta de Jesus é extraordinariamente desafiadora e se situa na perspectiva espírita dentro da lei de progresso. Um dos princípios fundamentais do Espiritismo é a evolução, ou lei de progresso. A lei de progresso propõe que nós evoluímos, nós progredimos. Nós observamos o contexto social que desde os períodos das cavernas, lá das savanas até hoje, quanto progresso. Então, nós falamos muito do progresso da civilização, a ciência, a tecnologia, e aprendemos com o Espiritismo que essa dinâmica de progresso social, científico, tecnológico, todo esse progresso civilizatório, na verdade é o desenvolvimento da inteligência e do conhecimento que o espírito adquire ao longo das sucessivas reencarnações. Constitui todo esse progresso uma das expressões de progresso do espírito. Mas há uma expressão de progresso do espírito que precisamos prestar bastante atenção, é o progresso moral. Allan Kardec concebe da espiritualidade a lição bem robusta, bem consistente, e que o espírito evolui, progride intelectual e moralmente. São as duas asas do espírito, o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual se processa pela própria força das coisas. Se nós prestarmos atenção, o progresso intelectual ele acontece pela própria dinâmica, os estímulos da vida em sociedade. Nós fomos obrigados a desenvolver a inteligência e adquirir conhecimentos. Senão, não haveríamos abandonado as cavernas, as savanas, continuaríamos ainda com pedras e paus caçando no ambiente natural. A própria vida impõe, estabelece imperativos, impositivos, necessidades várias, estímulos naturais, fazendo com que a gente cresça intelectualmente, desenvolva saberes, conquiste, portanto, conhecimentos. E assim a civilização se construiu. O progresso moral nem sempre acompanha este ritmo. É tanto que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o progresso intelectual e moral caminham para e passo, ou seja, juntos. Os Espíritos dizem não. Primeiro, o progresso intelectual é o mais normal, porque é mais fácil de se desenvolver, na verdade. O progresso intelectual que amplia, alarga as possibilidades de entendimento e de compreensão, levando-nos à melhor compreensão acerca do bem. E o progresso moral, quando esse discernimento, essa compreensão entre o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto, leviano e o digno, responsável e irresponsável, verdade e mentira, dentro com esses discernimentos que a inteligência aprimorada com facilidade percebe, a gente faça a boa escolha. Porque valendo-me da inteligência, da perspicácia, da astúcia, eu posso eleger o erro para tirar vantagem disto. Olha, quantas pessoas se valem do conhecimento tecnológico para aplicar golpes, tirando vantagem econômica disso, com golpes, com crimes, exigindo a adaptação da legislação com esta modernidade. Então, são pessoas inteligentes e com conhecimento tecnológico, com recursos de aplicação de ferramentas tecnológicas. E hoje, para abrir um aplicativo, para clicar no item, abrir um arquivo que nos chega pelos equipamentos de celulares,
notebooks, computadores, a gente fica, meu Deus, de onde vem? E quantas pessoas caem nos golpes? Golpes elaborados, constituídos, ferramentas tecnológicas, dispositivos formados por quem? Por pessoas que têm inteligência e conhecimento bem específico, tecnológico. E caímos no golpe. Multidões a toda hora acontecendo isso. A famigerada fake news, que se tem falado tanto, que são as mentiras, é sempre para envolver as pessoas em um determinado comportamento, ação ou inação, muitas vezes apenas para o deleite de produzir o mal. Outros para tirar vantagem, de alguma forma, a vantagem econômica, social, de algum modo. Então, o progresso moral, ele acontece, se desenvolve quando o indivíduo se decide por. Eu sei o que é certo e errado, e mesmo não tirando tantas vantagens, não tendo muito lucro, mas eu prefiro o que é certo. A dignidade, a honestidade, a honradez de caráter, comportamento moral, ético. Nunca se falou tanto em ética. Por quê? Porque, na atualidade, valemos-nos de tantos saberes, conhecimentos, da astúcia, perspicácia, que são recursos da inteligência, para ludibriar, enganar, fraudar, para aplicar golpes das mais variadas formas. Por isso, a doutrina espírita estabelece progresso intelectual, que a gente observa o quanto que a civilização cresceu, na palma da mão, cabe um instrumento, um equipamento de uma tecnologia que nos mantém em contato com todo o planeta, de recursos formidáveis. Que eu falo hoje para o meu filho, eu não imaginava que teríamos esses recursos na minha adolescência, não concebia essa possibilidade. E hoje aí, que as crianças ainda não aprenderam a falar, já manejam. Enquanto que o progresso moral, se nós observarmos que na atualidade, neste cenário de século XXI, quando se sonha com as viagens interplanetárias, quando já há um turismo de 10 minutos além da órbita da Terra, ainda hoje, com todos esses recursos, saberes, inteligência, possibilidades, há comportamentos que não são muito diferentes da Idade Média. Ainda temos comportamentos morais perturbadores, assustam, impactam a sociedade contemporânea. De tal modo que nós precisamos parar e refletir. E Jesus traz, no seu tempo, as lições vigorosas, as diretrizes morais, que são as leis de Deus morais, estão no Evangelho de Jesus. E o Espiritismo traz o Evangelho de Jesus como código moral próprio do Espiritismo. A moral espírita é a moral autenticamente cristã, com esse olhar espírita, que observa a vida sob a angulação do espírito imortal, do espírito que progride. Então, quando Jesus fala do perdão, ele propõe para nós que saibamos viver, praticar o perdão na sua legítima expressão. Na parábola citada, Jesus utiliza ali a dívida moral, material, econômica, financeira, a dívida de dinheiro, para que o indivíduo então se posicionasse, que era muito mais claro, mais material, mais palpável. Ele fazia essas comparações. As suas metáforas, as suas figuras de linguagem eram todas bem conhecidas e bem imediatas, para a gente ter esse olhar, essa compreensão bem rápida, linear, e dali extrapolar para as questões morais. Então Jesus utilizou da dívida do dinheiro
e nós extrapolamos para as questões morais. Tudo que se relaciona às questões morais das nossas vidas de inter-relação, a relação um com o outro, no ambiente doméstico, profissional, social, de variados tons de relações sociais, das relações interpessoais. Então, qualquer coisa que nos façam, esta seria a dívida, que causa algum tipo de prejuízo, algum tipo de desconforto, dos mais leves aos mais graves, aos mais sérios, a problemas realmente retumbantes, bem marcantes. E Jesus coloca o desafio do perdão como gesto de amor. E ele estabelece, faz a comparação nossa com Deus e depois nossa com o próximo. Nossa com Deus, nós pedimos, porque na parábola o rei seria Deus. Nós pedimos perdão a Deus. Pedimos perdão a Deus. Com a maior facilidade, nós somos pródigos em pedir perdão a Deus. Somos pródigos. E trazemos um péssimo hábito, um péssimo atavismo de outras reencarnações do ambiente religioso tradicional. Do perdão da nossa dívida, com alguma penitência, bem simples, bem fácil. Umas 10 rezas de uma prece memorizada. Então não é nem oração, não é nem prece, é uma reza. Porque reza aquilo que eu repito, não preciso nem pensar, nem me concentrar. Eu entrei no ônibus para uma viagem e uma senhora sentada no assento que estava destinado a mim. Quando é destinado a mim, eu quero sentar naquele assento, porque eu vou sentar no outro assento que é de outra pessoa. Então, olha o desconforto. Então, por isso, o assento nosso é o nosso. E ela estava sentada no meu lugar e com um terço. Sem crítica, uma análise. Então, se concebe o que? Teoricamente, cada pecinha daquela do terço, ela está orando. Mas estava olhando e eu, então, como ela estava prestando atenção no movimento, eu disse, senhora, este assento é meu. E ela disse, vai já arruma outro. Uma excelente cristã. Então eu falei com uma pessoa ali do ônibus, motorista, para verificar se aquele assento qual era o dela, para eu sentar no dela, então. Eu iria com tranquilidade. Sentaria no assento dela, ela poderia ficar no marcado para mim. O importante é que não causasse transtorno para mais ninguém. E então, com a maior facilidade, disse, procura outro, senta não sei o quê, que é meu, alguma coisa que ela disse assim, continuou. Então percebam, nós aprendemos a rezar e não orar. Reza é aquilo que é memorizado e repetido sem unção. Nós podemos, por exemplo, o Pai Nosso, repetir. Até hoje, Jesus nos ensinou como modelo, como exemplo. E nós podemos orar o Pai Nosso hoje, desde que seja com unção. Se é apenas labial, não tem valor. Então, Jesus, ele propõe sempre nossa relação com Deus e depois uma proposta, nossa mesma relação com Deus, o mesmo tratamento de Deus conosco, nossa para o próximo. E então, com facilidade, nós aprendemos na dinâmica das relações, das religiões tradicionais, nesta encarnação ou em outras, nós aprendemos com facilidade. Deus me perdoa, porque Deus perdoa, Ele é misericordioso, então Ele perdoa. E aprendemos que algumas penitências, mas rezas sistemáticas de uma quantidade, de uma prece específica, e então, toquites. Resolvi. Estou limpo para, ou uma autoridade religiosa que ocupa um lugar que não possui, mas um lugar de perdoar em nome de Deus, desde que a gente cumpra a penitência. Alguém vem até mim, eu como autoridade religiosa, faz a confissão, e eu então lhe digo, reze tanto Padres Nossos, estará perdoado. Porque Deus perdoa, em nome de Deus está perdoado. Eu digo isto. Esse lugar eu não ocupo, mas a gente faz de conta que ocupa, e a gente faz de conta que acredita. Nós trazemos isso ergastulado no psiquismo, então nós vivemos pedindo perdão a Deus com a maior facilidade.
Oramos, pedimos, até nos arrependemos, mas arrependimento por arrependimento não soluciona. É necessário, como propõe o Espiritismo, a transformação. E não mudamos de comportamento. Então pedimos perdão a Deus, sabendo que Ele perdoa sempre, e no nosso comportamento das relações interpessoais, não perdoamos com a mesma facilidade com que esperamos o perdão de Deus. Não perdoamos com a mesma facilidade. A mágoa se registra com bastante rapidez. Ressentimentos, isso quando a pessoa não reage contra. Mágoas, ressentimentos é um problema moral, psicológico nossa, da humanidade. Registramos mágoas, ressentimentos, enquanto Jesus propõe que façamos com o outro o que esperamos que Deus faça por nós e faz. Ocorre que, como a lei é de progresso, nosso empenho, conforme o Espiritismo nos ensina, é o da transformação moral. O Espiritismo nos propõe, de uma certa forma, nos desafia e nos cobra o compromisso moral do nosso progresso moral, do nosso crescimento, de nossa transformação. É por isso que Allan Kardec, dirigindo-se aos espíritas, propõe, estabelece, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Quais são as nossas possíveis más inclinações? A facilidade de ficarmos ressentidos, por exemplo, magoados. A facilidade que temos de ficar de mal com o outro. Ou seja, quando a gente percebe que isto é uma característica minha, meu empenho, à luz do progresso, da lei de progresso, à luz da lei de progresso e transformação moral, é o de empenhar-me para não guardar mágoas, ressentimentos, nenhum sentimento desse nível, nenhuma emoção com essas características. No lugar, o perdão autêntico. É isso que Jesus nos coloca em desafio. Por essa razão, Jesus estabelece na prece, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos as dívidas morais dos outros. E se for o caso, também as dívidas financeiras, dentro das possibilidades. Ou seja, nós vamos adotar o mesmo comportamento. Esse é o grande desafio que Jesus coloca para todos nós. Grande desafio. Nós vamos observar na mensagem lida antes da nossa fala, uma mensagem muito repetida de Jesus, de uma beleza, de profundidade, de um significado, de uma lição preciosa, nem sempre prestamos atenção. Quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha o desafio. Jesus propõe, como eu vos amei. Olha, o amor de Jesus é de uma plenitude, diríamos, incomparável. Mas ele desafia. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. O que ele pede? Que a gente cresça de tal forma que nós sejamos capazes de amar como ele amou. Não é desafiador? Não nos puxa para o crescimento? É por isso que Jesus propõe, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Olha o desafio. Para que sejamos perfeitos como Deus é perfeito. É óbvio que ele não está pedindo a equiparação. Tenhamos o mesmo nível de Deus hoje. Óbvio. Mas o que ele está pedindo? Que nós estejamos comprometidos, autodeterminados, no desenvolvimento dos nossos recursos, nossos potenciais morais, de amar em plenitude. E sermos
perfeitos, óbvio que na perspectiva relativa dentro do nosso nível evolutivo, porque com o tempo nós chegaremos a esta perfeição. A perfeição, como disse Jesus, a perfeição igual a dele. Vinde a mim, sede perfeitos. Esse sede perfeitos é o grande projeto evolutivo, lei de progresso. Então, o que ele propõe? Sede perfeitos. É um projeto, é um processo no qual estamos em curso. Só que ele pede que seja um processo consciente nosso, para que o amor em nós seja o amor divino. E ele pede, amai-vos como eu vos amei. Mais uma vez puxando para até ele. Porque ele pede essa capacidade de crescimento moral. E o Espiritismo nos diz, lei de progresso. Reencarnação e reencarnação. Então, esse empenho que Jesus pediu, esse empenho que a doutrina espírita nos ensina da possibilidade de, pela lei de progresso. E que a reencarnação nos assegura isto. Nos assegura isto. Concluída esta reencarnação, por sermos imortais, retornaremos ao mundo dos espíritos e daremos sequência ao processo evolutivo e outras experiências reencarnatórias. Então, sede perfeito é esse progresso, é esse projeto de um processo de evolução no qual estamos colocados pelas leis de Deus. A lei de progresso, a lei de evolução. E no âmbito desse progresso moral, o perdão constitui uma das ações de expressões de amor das mais destacadas, das mais necessárias no nosso contexto evolutivo, na sociedade em que estamos colocados. Dos mais destacados. Porque dentro do nosso nível evolutivo, as relações interpessoais, elas são atravessadas por conflitos. Só percebemos com facilidade. Atravessadas por conflitos. No ambiente doméstico já tem esse atravessamento. No ambiente profissional. No trânsito. Quantas situações existem no trânsito que geram conflito de um com o outro? Sequer se sabe o nome do outro. Então, onde veio, para onde vai? A que família pertence, o que faz da vida? Mas o simples movimento no trânsito de um causar alguma dificuldade para o outro, a reação, ela é de um xingamento, de explosão emocional e até para as vias de fato. Eu já assisti no trânsito, à minha frente um automóvel tranca a passagem do outro e sai com um bastão lá de dentro para agredir e agrediu ao outro motorista. De um problema que aconteceu no curso da estrada, conforme depois com a polícia e tudo ficou esclarecido, e eu como testemunha. Então nós vamos observar o quanto de conflitos existem atravessando a todo instante. A gente sai daqui ali na esquina. Não são desafiadores a vida das relações interpessoais na sociedade? E nós somos a toda hora convocados, a todo momento, à paciência, à tolerância e o perdão. Veja como é completa a resposta dos Espíritos no item 886. O perdão, na visão de Jesus, benevolência para com todos. Como é amplo, benevolência para com todos. Benevolência o que é? Bondade, ser bom para com todos. Independente da classe social, do gênero, da idade, da circunstância. Todas as pessoas. Benevolência para com todos. E essa benevolência é tão ampla, de um gesto de doar um copo d'água, de uma gentileza, de uma cortesia. Indulgência para com a imperfeição do próximo. Indulgência, essa capacidade de entender o outro, de compreender, de tolerar. Essa indulgência é essa dinâmica. Tolerar, compreender, aceitar. Quantas situações atravessam nossa vida em sociedade que precisamos da indulgência? Numa simples fila.
uma simples fila de banco, de qualquer lugar que precisa organizar uma fila, e alguém, por desatenção, ou às vezes já querendo aplicar o golpe, fura a fila. E então, o quanto que se precisa da compreensão para chamar atenção numa advertência tranquila, serena, sem as explosões de raivas. Quanto se precisa de indulgência, da capacidade de entender, de compreender, em situações bastante simples. E tem as situações mais agudas, mais exigentes. Então a indulgência é essa compreensão, essa tolerância, essa paciência com o outro, nas várias circunstâncias. Mesmo que seja intencional da pessoa, a gente percebe, mas não vamos reagir do mesmo nível. Recompomos a situação, o Estado de Direito, as condições, mas com equilíbrio, sempre com equilíbrio, sempre com paciência, ajustando, se é possível, deixar para lá, se é necessário chamar a atenção, advertir, fazê-lo com equilíbrio, com cuidado, com zelo. E aquilo que pode ser deixado para lá, se deixa para lá. Aquilo que nós vamos silenciar, nós silenciamos. Porque não produz maiores efeitos, senão um desconforto. Enquanto a pessoa pensa que está levando a melhor, está sendo astuto, está sendo bastante sagaz, na verdade nós estamos sendo indulgentes, com tranquilidade. Mas como a gente quer competir para ver quem é mais ignorante, aquele que quer competir para ver quem é mais irritado, então entra no choque. E quando a indulgência, muitas vezes silenciando, fazendo de conta que nem percebeu, quando é possível que isso se faça, fazer, deixar, indulgência. O quanto que se falta de indulgência. Nós vamos observar, portanto, que tem faltado muita indulgência na Terra. Desde o ambiente doméstico, na seara profissional, ali na esquina, onde estivermos com quem estivermos, nós vamos sempre perceber que é possível que uma pessoa queira se fazer de esperta, de habilidosa, de astuta, enquanto que, na verdade, aquela pensa que está levando vantagem, está sendo indulgente. Ou se conseguir levar tal vantagem pretendida, ela está tendo um comportamento moral ausente de ética, de um comportamento leviano, do ponto de vista moral. Isso fica registrado na sua história de espírito. Nada se perde na nossa economia de vida, nada. Fica tudo registrado em nós. É como uma fotografia, o perispírito e a nossa dinâmica mental faz esse registro de tudo, de tudo. Então, quando a gente pensa que aquilo que fizemos ficou no esquecimento, não ficou. Ficou registrado em nós. Se não é substituído pelo bem, fica em nós como uma dívida. Como uma dívida. Por isso a indulgência, a tolerância, a compreensão, a paciência com o outro, esse gesto de misericórdia, ele é muito importante hoje. Quanto se pacifica. O quanto que se pacifica. E os Espíritos dizem que na perspectiva de Jesus, a indulgência, essa tolerância, essa capacidade de aceitar o outro como é, faz parte da dinâmica do perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo e completa perdão das ofensas. Nós pedimos tanto perdão e o quanto que nós estamos perdoando. Quando Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. Então, sede benevolentes como eu fui com vocês. Perdoai como eu perdoei. E na cruz, ele manifesta o perdão
a tudo o que fizeram. Quando ele diz, amai-vos como eu vos amei, perdoem como eu perdoei. Perdoem como eu perdoo. É essa dinâmica que ele pede da nossa parte. E de uma certa forma, no nosso nível evolutivo, no nível moral, é um desafio bastante interessante. Que nós nos coloquemos conscientes neste empreendimento. Quando percebemos quando pensamos que perdoamos, e nem sempre perdoamos autenticamente, quando se fala muitas vezes, os espíritos falam, esqueça. Não está falando do esquecimento mnemônico, porque a memória é memória. Está registrado. Até nas células mnemônicas consta o registro da memória. A questão não é o de se recordar, não é o esquecimento de memória, não é esquecer nas células mnemônicas, mas é o esquecimento emocional. Esse é o esquecimento que se pede. Esqueça, é o emocional. O que isso quer dizer? Quando nós estamos diante de uma pessoa, por exemplo, de uma pessoa que nos causou um importante prejuízo, nos causou algum mal, no sentido moral do termo, até mesmo material, de desconfortos importantes, quando a gente diz que perdoou, mas diante da pessoa, e muitas vezes, ouvindo falar da pessoa, causa em nós um mal-estar importante. As emoções pululam, é porque nós não perdoamos, não esquecemos emocionalmente. O esquecimento emocional que caracteriza o perdão genuíno é quando não sentimos mais nenhuma emoção diante daquele fato que a pessoa praticou, que nos causou algum prejuízo, algum dano. A gente se recorda, mas não causa emoção nenhuma. E nem nos sentimos motivados a contar para ninguém. Porque uma das formas de vingança é contar para o outro. Sabe fulano? No ano de 1900, fez isso, fez aquilo. É uma forma de vingança. Quando eu esqueço emocionalmente, eu apago da memória emocional. E eu tendo a oportunidade, porque eu me recordo, mas eu não valorizo mais emocionalmente. Tendo a oportunidade para contar a uma pessoa amiga, para difamá-lo, isso é uma difamação, não é calúnia, porque calúnia é mentira sobre um fato criminoso, mas a gente difama o indivíduo para ele, para causar uma impressão da pessoa para ele, é uma forma de eu me vingar. Eu não fui e não paguei na mesma moeda, mas é uma forma de vingança indireta, para diminuir as condições, a credibilidade daquela pessoa para esta. Sabe o que ela me fez? Fez isso. Mas eu perdoei. Eu perdoei do fundo do coração. Não perdoou. Eu estou me vingando. Porque eu estou fazendo o quê? Que essa pessoa agora cria um conceito sobre ela. Cria um conceito. Então, qual é o meu comportamento moral, genuíno de quem perdoou? É não contar nada. Mas conheço há tempo. E nós silenciamos. Conheço. Há alguns anos, 2 pessoas caluniaram a meu respeito. Calúnia, quando se imputa uma espécie de crime, e o Código Penal diz, calúnia é um crime. E nós podemos requisitar tanto a legislação penal, como ter indenizações por danos morais. Eu preferi silenciar. É óbvio que não prosperou nada em termos de prejuízo material, econômico, legal, judicial. Mas eu silenciei, mas ficou do ponto de vista moral. Várias pessoas acreditaram. E eu silenciei e não me defendi em circunstância nenhuma. Foi essa escolha que eu fiz. Segui o que a espiritualidade propõe, os espíritos escrevem, que eu aprendi com o espiritismo e com Jesus. Silenciei. O tempo passou.
Um deles, alguns anos depois, veio me pedir perdão. Ele veio me pedir perdão. Eu estava fazendo palestra, ele senta. Eu já tinha começado. E eu olhei, me lembrei dele e pensei. Ele viu o que eu estou fazendo e ficou. Terminou a palestra, ele veio à minha direção, estendeu as mãos e disse: Gerson, tu me perdoas? E eu perdoei. Muito bem. Até hoje temos uma relação boa. O outro não. E um dia, alguém me liga, e eu nunca espalhei para ninguém, não contei para ninguém, a quem não sabia o que ele fez. Cuidei muito disso, policiei-me. Eu recebi um telefonema e disse: Gerson, fulano, sabe, ele está no hospital? Eu disse: é mesmo, está no hospital. E ele está tendo risco e tal. Na hora, veio lá de dentro de mim o seguinte pensamento, sentimento, bem feito. Imediatamente, isso é o telefone. E eu senti um mal-estar por pensar nisto. Ah, é mesmo? E tal, desliguei o telefone e fiquei preocupado. Aquele sentimento bem feito. Eu fiquei muito chateado comigo mesmo e fiquei pensando. Quando eu achava que tinha perdoado, o simples fato de pensar bem feito é da emoção, da mágoa. Então, bem feito. E eu fiquei preocupado com isso. O que eu faço? Na hora de deitar para dormir, nas minhas preces meditativas, em meditação, eu pensei nesse caso e pensei, eu preciso trabalhar o perdão. Preciso trabalhar o perdão. E então, orando, eu pensei, pedi a Deus, aos Espíritos, ajuda ele, estava no hospital, com importante risco, e então, que ele passava uma cirurgia, e então eu pedi por ele. Eu sei que ele é casado, é esposo e é pai, profissional. Eu não sei como é como pai, nem como esposo, nem como profissional, mas eu pensei, ele é casado. Ele é um excelente marido. Fará muita falta à companheira. Eu peço por ele. Ele é um excelente pai. A falta que os filhos ainda eram pequenos, que os filhos sentirão da sua ausência caso desencarne. Porque ele é um bom pai. Fui trabalhando isso comigo, nas minhas reflexões, para que então eu acalmasse os ânimos e de fato alijasse de minha emoção negativa pelo perdão. Pelo perdão. E ele se recuperou, hoje está ativo. Nunca pediu perdão, mas faz de conta que nunca existiu nada. Mas eu continuo me relacionando com ele, porque as situações da vida nos colocou de novo próximos, e então eu aceito sem nenhuma outra emoção, nenhuma emoção contra. E eu procuro trabalhar muito isso. E nunca falei, fulano, ciclano. Trabalho muito isso em mim. Quando, portanto, aquele dia me deu aquele pensamento bem feito, porque estava no hospital, com risco, então me chamou uma grave atenção, seríssima atenção. Cuidemos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. O perdão é um grande desafio. Por essa razão, Jesus propõe: perdoai 70 vezes 7 vezes, o que significa perdoar sempre. Conta-se que Chico Xavier estava atendendo as pessoas, aquelas filas intermináveis, e chegou uma senhora e perguntou assim: Chico, Jesus disse, para que se perdoe 70 vezes, 7 vezes. Sim, minha irmã, Jesus falou isso. Ela saiu da fila, muita obrigação, sentou num banquinho, pegou da bolsa um caderninho e ficou fazendo os cálculos. Voltou para a fila, chegou a vez dela de novo. Chico, 70 vezes 7 é 490, né? Sim, minha irmã, 490. 70 vezes 7 é 490. Ah, então já perdoei 10 anos de casada? Já perdoei meu marido mais do que isso? Mais do que 490 vezes. Então agora eu posso já querer mais para ele fazer isso. Daí Chico segurou ela assim: não, minha irmã, calma. Daí disse Chico que Emmanuel olhou para ele e disse: quero ver você se sair desta.
Então ele teve intuição. Minha irmã, são 490 vezes. Mas é para perdoar 490 vezes cada ofensa. Ela disse assim, se é para perdoar 490 vezes cada ofensa, então eu vou passar a vida inteira e nunca vou parar. Mas é isso que Jesus quis ensinar, minha irmã. Não parar de perdoar. Porque a proposta que Jesus faz é o perdão radical. No olhar de Joana de Ângeles diz, Espírito, através do médium de Valdo Franco, Jesus ensina o perdão radical, porque veja como Jesus é radical na proposta de perdão. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Que tipo de perdão? Ele não classificou nenhum tipo de mal. Este mal aqui é imperdoável. Esse aqui é uma relação de maus perdoáveis. E esses é a relação, o elenco do todo mal que te faço, que são imperdoáveis. Ele misturou tudo. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, tudo. Tudo. Não é desafiador? E perdoar quem? Também não disse ele, significa dizer que são todas as pessoas. Joana de Ângeles diz, é o perdão radical. Perdoar. É como do amor radical. Amar indistintamente. Eis que estamos reencarnados. A toda hora vivemos esses desafios nas relações interpessoais. De sermos benevolentes, indulgentes e de perdoarmos. Façamos as boas escolhas morais. Façamos os esforços. Coloquemos-nos conscientes na ação. E coloquemos-nos reflexivos. Cuidemos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que as emoções e os sentimentos não sejam tomados por emoções e sentimentos inferiores, perturbadores, que nos convoque a mágoas, ressentimentos, ódios, desejo de vingança, malquerença. Mas sim que sejamos leves. Leves porque livres de todo esse fardo das emoções e sentimentos inferiores. E o perdão legítimo é o próprio amor em ação. Então, o perdão é uma das expressões de amor. Por isso, Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. Como quem diz sobre o perdão? Perdoai como eu vos perdoei. Manifestemos nossa gratidão a Deus pela vida, por estarmos aqui. A Jesus, que nos deixou o seu Evangelho, beneficiando-nos até hoje. Aos espíritos benfeitores, amigos, que sempre estão conosco. A esta abençoada casa que nos acolhe sempre com amizade. E a cada uma das senhoras, senhores e jovens, nossa gratidão pela atenção paciente, pela presença educada, enquanto formulamos nossos votos de muito progresso, nossos votos de muita paz. Muito obrigado.